Boa tarde a todos. Eu sou o professor Danilo, professor do Núcleo de Graduação em Agroindústria da Universidade Federal de Sergipe, do campus do Sertão. Hoje a gente vai falar um pouco sobre estatística aplicada à análise sensorial. A gente sabe que são dois grandes mundos, tanto a estatística quanto a análise sensorial. Mas aqui a gente vai estar trazendo para vocês um pouco da correlação que existe entre as duas. E a gente vai ver que a análise sensorial ela não vive, de certa forma, sem a estatística. E a gente vai trazer hoje os principais testes sensoriais utilizados no meio acadêmico e pelas indústrias para a avaliação de determinados produtos. Bem, para começar, a gente precisa analisar de certa forma mais aprofundada o que é a análise sensorial, né? A análise sensorial nada mais é do que a reação de certas respostas, né, provocadas por algum tipo de estímulo fisiológico. Ou seja, precisa haver algum tipo de interação do indivíduo com alguma coisa que gere aquela resposta nos sentidos, né? Por exemplo, se for um teste sensorial, por exemplo, precisa haver a interação entre o indivíduo e o produto para que a gente consiga ter uma resposta sensorial, seja ela do olfato, da visão, do paladar e por aí vai. Então, na análise sensorial, a gente encontra bastante dificuldade, porque o indivíduo ele precisa reportar aquele sentimento. E isso fica muito difícil de quantificar ou qualificar, porque somos indivíduos diferentes e até nós mesmos, se a gente for analisar diversas vezes um mesmo produto, a gente pode ter algum tipo de variação, né? Pode haver influências externas, né, que provocam essas variações nos nossos sentidos. Então, essa medição no campo sensorial ela é muito complicada e muito difícil de ser medida, mas hoje já existem técnicas bem eficientes para isso. E aí, com essas respostas, a gente chega num consenso para alcançar a qualidade sensorial, principalmente quando se trata de um determinado produto, né? Seja um desenvolvimento de um novo produto, seja produtos já estabelecidos no mercado. Com a análise sensorial é possível que a gente alcance isso, né? E essa qualidade sensorial, obviamente, vai depender muito de cada indivíduo, ou de um grupo de indivíduos, ou indivíduos oriundos de determinadas regiões, culturas, crenças, né? Então, como exemplo rápido, a gente pode citar a apreciação do coentro para nós nordestinos, que já não é tão bem aceito assim quando a gente vai levantar em indivíduos lá do sul, sudeste. Da mesma forma, a salsa, para eles é muito bem-vinda e para a gente já causa um certo impacto. Então é um exemplo bem simples e fácil para a gente conseguir comparar que a qualidade sensorial nem sempre é padronizada para todos os indivíduos. Então, a qualidade sensorial ela é definida pela interação entre o alimento e o homem, certo? E aí, quando a gente aborda os alimentos, a gente vê aí, né, nessa figura que existem características químicas, físicas e estruturais e propriedades físicas. E já para o indivíduo, precisa-se de condições fisiológicas, condições psicológicas e condições sociológicas e étnicas. Há essas possíveis variações que determinam a qualidade sensorial. E tudo isso, né, dentro de fatores ambientais. Isso vai depender. Vamos supor, provar uma sopa em pleno verão, um sol escaldante. Isso tudo varia, pode acontecer de provocar algum tipo de
negativa, receio, né, do consumidor. Ou um picolé no inverno da Europa, né? São fatores ambientais que a gente pode dar como exemplo para a gente ver que pode provocar algum tipo de variação no resultado da qualidade sensorial final, certo? E aí, entrando no campo da estatística, eu vou abordar para vocês agora alguns termos para a gente tentar chegar já nas aplicações. Veja que alguns conceitos de interesse são muito importantes de ser tratados antes de entrarmos na estatística propriamente dita aplicada para análise sensorial. Aí a gente tem a média, né? A gente tem a variância e tem o desvio padrão, né? São parâmetros extremamente importantes para a gente entender de que forma a estatística influencia diretamente sobre os resultados obtidos na análise sensorial. Porque, como eu disse para vocês anteriormente, quando a gente fala de indivíduos, a variabilidade é muito grande de respostas, mesmo quando a gente está falando de um único indivíduo, né, para avaliar a mesma resposta. Se ele avaliar 10 vezes aquela resposta, aquele produto, sem saber que é o mesmo produto, ele vai ter uma resposta diferente, ele vai ter uma sensação diferente. Agora imagine isso num número N grande de provadores, né, ou de indivíduos. Essa variação vai ser muito maior. Por isso que é importante a gente entender sobre o desvio padrão. E esse desvio padrão, como vocês podem ver aí na imagem, ele pode ser muito grande, né? Pode girar tanto pequeno em torno da média, uma variação pequena em torno da média, pode ser uma variação muito grande, né? Como os dois exemplos das duas figuras aí, dessa gaussiana. Para minimizar isso, nos testes sensoriais, o ideal é que você faça a análise com o maior número de provadores possíveis. Isso para determinados testes, certo? Porque, por exemplo, para o teste de aceitação, algumas literaturas elas recomendam um mínimo de 120 provadores, né? Já que há uma grande variabilidade aí. Mas para testes que envolvem provadores treinados, como é o caso da ADQ, por exemplo, análise descritiva qualitativa, a gente pode reduzir esse número para algumas dezenas, né? E os resultados serão bem significantes. E quando se aumenta o número de provadores, o número de indivíduos, a gente aumenta o grau de liberdade. Os graus de liberdade são muito importantes para definir a qualidade dos seus resultados, né? Ele representa um número de determinações independentes, né? A dimensão da amostra, menos o número de parâmetros estatísticos a serem avaliados na população. Então, é como se a gente estimasse um número de categorias independentes num teste particular ou em alguma experiência estatística. Então, quanto maior o grau de liberdade, menor vai ser o seu erro, teoricamente. Então, a gente pode ver aqui que quanto maior o grau de liberdade, a gente aumenta nosso intervalo de confiança, né? A gente inclina mais o pico dessa gaussiana. Se a gente reduzir os graus de liberdade, a gente diminui essa área que é a nossa desejável, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre essa gaussiana lá na frente. E aí a gente, dando sequência, a gente tem aí o teste de hipóteses estatísticas. Para avaliar qualquer tipo de comparação de médias ou alguma outra coisa, ou qualquer tipo de comparação entre os produtos, a gente precisa partir de uma hipótese. E na análise estatística a gente parte da hipótese, que a gente chama de H0, que as amostras são iguais. Ou seja, a gente chama de hipótese nula. Não existe diferença entre as amostras. E aí a gente tem a hipótese alternativa, que é o contrário, né? Que há diferença. Aí, como vocês podem ver, né?
a igualdade na hipótese H0, e a segunda hipótese alternativa a gente vê que há diferença. Por que a gente está falando isso? Porque para a gente avaliar qualquer tipo de igualdade ou diferença ou comparação de parâmetros, a gente precisa partir dessa hipótese de nulidade, certo? O que você quer? Você quer comparar um tipo de amostras? Então a gente tem que ter uma hipótese. Elas são iguais ou são diferentes? Então existe esse tipo de comparação para a gente seguir com as análises estatísticas. E a gente definindo a igualdade ou não, definindo as hipóteses, existe a significância estatística, que pode ocorrer alguns tipos de erro, de equívocos, né? O erro tipo 1, por exemplo, e o erro tipo 2. O erro tipo 1 é quando a gente rejeita a hipótese H0, ou seja, aquela que a gente falou que as amostras podem ser iguais, né? Se a gente fizer um teste com muito erro, a gente pode se equivocar nos resultados e dizer que as amostras diferem entre si, mas isso de forma equivocada. Então a gente comete o erro tipo 1, a gente rejeita aquela hipótese de igualdade, né? Mas ela é verdadeira. E existe também o erro tipo 2, a gente vai aceitar a hipótese, certo? H0, ou seja, a gente aceita que as amostras são iguais, mas na verdade elas são diferentes. Isso é importante para a gente seguir com as análises em cima da sensorial, porque isso provoca diversos tipos de prejuízos dentro da indústria. A gente tem aí prejuízos causados pelo erro tipo 1, por exemplo, quando a gente conclui que as amostras são diferentes, mas na verdade elas são iguais. Então, o que pode ocorrer? A troca de ingredientes, o processo não ocorre quando poderia ocorrer dentro da indústria, ou deixa de fazer um processo dentro da indústria porque você concluiu de forma equivocada. Isso perde muito dinheiro e oportunidade de mercado. E com os erros tipo 2, por exemplo, você conclui que as amostras não são diferentes e na verdade elas são iguais, certo? Isso também ocorre a troca quando não deveria de um produto. Os produtos são diferentes e o consumidor pode não gostar também. E da mesma forma pede-se dinheiro e consumidores. Aí como exemplo a gente tem aí uma empresa que deseja fazer um achocolatado similar ao da Nescau, né? E ela quer. Isso é uma situação hipotética, tá, gente? Então é uma empresa que deseja fazer um achocolatado similar ao do Nescau. Similar eu digo porque a gente tem um Nescau que é uma referência no mercado. Então a empresa que está entrando no mercado ela vai ter um produto padrão para tentar se basear. Então ela vai tentar desenvolver um produto na mesma qualidade. Então existem as duas hipóteses, né? De que os dois produtos têm o mesmo sabor, né? O Nescau quanto o da empresa que elaborou. E existe a outra hipótese, os dois produtos não têm o mesmo sabor. Então se eu cometer o erro tipo 1, eu vou dizer que eles são diferentes, né? Quer dizer, eu elaborei um produto, cheguei ao produto com as qualidades sensoriais próximas da Nescau, mas aí equivocadamente eu digo que eles são diferentes. Tá? Então eu me equivoquei, eu estava certo e disse que os produtos são diferentes. E também vou arcar com algumas consequências, porque eu perdi tempo, alcancei a qualidade sensorial do produto que eu queria, certo? Mas aí eu concluí que ainda continuavam diferentes. Eu vou gastar minhas energias me planejando novamente para tentar mudar alguma coisa no processo para chegar mais próximo, quando não teria mais necessidade. De outra forma, a gente tem também o erro tipo 2, que eu concluo que os dois produtos, que pode ser que os dois produtos sejam iguais, mas na verdade
eles ainda estavam diferentes. Então, vou concluir que meu produto alcançou uma qualidade sensorial próxima da Nestlé, da Nescau, mas, na verdade, ainda está muito distante disso acontecer, certo? Esse é o erro tipo 2. Então, eu vou lançar meu produto no mercado achando que ele tem a qualidade sensorial boa, e, na verdade, ainda está muito distante. Esse é o meu erro tipo 2. As consequências disso são prejuízos financeiros. Outro conceito que a gente pode ter dentro da estatística para que os dados tenham uma boa representatividade é que eles tenham uma distribuição normal. O que é a distribuição normal? É quando não há nenhum tipo de influência ou tendências dentro dos seus dados. Isso é importante porque a gente consegue avaliar de que forma aquela análise foi feita. Se foi feita de forma tendenciosa para que o consumidor desse uma nota boa, ou influência de um ambiente externo que esteja influenciando a análise do provador e por aí vai. Existem vários tipos de ações extrínsecas ou intrínsecas que pode tendenciar no resultado da sua análise sensorial, e isso é indesejável. O ideal é que haja uma distribuição normal dos resultados e assim os seus erros sejam distribuídos, certo? Os resíduos não sejam tendenciosos. Então, para a gente ter noção aí da importância da distribuição normal, né? Aí é um questionamento. Como fazer teste de aceitação de 1 tonelada de queijo em maturação? A gente tem aí uma câmara fria com 1 tonelada de queijo e eu preciso saber fazer um teste de aceitação para ver o gosto dos consumidores, a opinião dos consumidores. Aí eu abro a porta da câmara fria, vejo esse montoeiro de queijo e vou pensar como fazer a análise de uma determinada quantidade para representar essas 1 toneladas, porque fazer a análise de 1 tonelada é inviável, né? Então eu vou pegar dessa primeira prateleira, né, fazer a análise e dizer que representou todo o restante. Eu vou pegar lá do final, como é que vai ser? Então minha amostragem é muito importante para representar os nossos dados. Se eu pegar, por exemplo, essa primeira prateleira aí que está perto da porta, tem mais circulação de pessoas, os níveis de contaminação podem ser maiores, temperatura, variações de temperatura, luminosidade. Então, se eu pegar isso aí, eu posso estar descaracterizando o restante, né, dos queijos armazenados. E isso gera, de certa forma, uma tendência, né? A gente foge daquela distribuição normal. Tá ok? Isso foi uma tendência que ocorreu que não representa os seus dados. Então aí a gente entra nos níveis de significância, né? Lembra que eu falei para vocês lá atrás que quanto maior o grau de liberdade, maior é a inclinação dessa gaussiana aí. Então, quanto maior o grau de liberdade, maiores são as chances de a gente ter um resultado positivo, certo? Porque a gente tem essa zona aí dentro que está representada por 0,95, né, que é a região de aceitação, quando a gente trabalha com 5% de probabilidade. Então, se vocês observarem nas extremidades aí, a gente tem 0,025 e 0,025. Somando os dois, dá 0,5, que é aquele famoso P menor que 0,05, ou com 5% de probabilidade eu atesto que os dois produtos são iguais ou são diferentes, por aí vai. Então, são essas chances de erro que a gente tem. E quanto maior o grau de liberdade, maior essa área de acerto aí, entre aspas, né? Então, P menor que 0,5 ou P maior que 0,5. E tem trabalhos aí que trabalham com 1%, tem trabalhos que trabalham com erro de 10%, isso depende muito do tipo de trabalho.
Então a gente tem também os delineamentos estatísticos experimentais que podem mostrar a amostragem por repetições e observações múltiplas. Aqui a gente tem quanto melhor a amostragem, menor o erro experimental, né? A gente consegue reduzir isso. E aqui a gente tem um exemplo, vou tentar ser bem breve para a gente não estourar o tempo, né? Por exemplo, a gente tem amostras simples e amostras do mesmo lote. Então a gente quer comparar diferentes marcas desse tipo de sorvete aí, mas eu só tenho um pote de cada amostra, de cada marca, e eu quero saber se eles são diferentes ou não. Aí para fazer minha réplica eu tenho que pegar amostras do mesmo pote. Por exemplo, uma triplicata de um Kit Kat, ou sei lá, faço análise de provadores pegando sempre desse mesmo pote que representa um lote, vamos dizer assim. Então faço com 15 jogadores, um teste de aceitação simples, vamos dar um exemplo, pegando de um único lote e do mesmo pote. Isso não representa de forma alguma todo o lote, porque um pote desse pode ter vindo defeituoso, pode ter sofrido com as diferentes condições de transporte, né? Então a gente não está representando. Se eu der sequência, eu vou ter erro, eu vou estar equivocado. Posso cometer um erro tipo 1 ou um erro tipo 2, né? Voltando para aquelas condições de hipóteses. Aí, o ideal é que a gente tivesse vários lotes de cada um para a gente avaliar entre as marcas. Assim, a gente conseguiria estabelecer com mais significância, vamos dizer assim, se há diferença ou não entre eles, pois a gente consegue abraçar a maioria dos erros, né, que pode ter ocorrido, a maioria das influências externas que pode ter influenciado aí em cada pote de sorvete desse aí. Então, quanto mais lotes, mais amostras, mais jogadores, mais qualidade teremos nos nossos resultados. Então a gente tem aí começando os delineamentos por blocos, eu vou passar rápido, porque vocês teoricamente já conhecem, né? Os blocos, os delineamentos em blocos, ele julga, avalia, o julgador avalia grupos de tratamentos, né? O tamanho da diferença vai ser o mesmo de jogador para jogador, a apresentação das amostras, aleatória ou monádica, isso é muito importante porque a apresentação das amostras sendo de forma aleatória ou monádica, monádica é apresentar uma amostra de cada vez para o jogador. Isso a gente consegue reduzir aquelas tendências que eu falei para vocês lá atrás e a gente melhora a nossa distribuição normal, né? Como eu falei para vocês lá atrás também, que é o ideal. Quanto maior a distribuição normal, melhor. A gente tem primeiro o delineamento inteiramente casualizado, que é o DIC. Vocês já sabem, são amostras completamente aleatórias, né, como vocês podem ver. Os tratamentos 1, 2, 3 e 4 e os provadores, né, as repetições ali embaixo. Nem sempre na repetição tem todas as amostras, né, porque é de forma aleatória. A gente tem o delineamento de blocos completos, né, os blocos casualizados, em que a gente consegue pegar todas as amostras em cada bloco, a gente contempla todas as amostras, né, blocando, e a gente tem os blocos incompletos balanceados. Esse BIB ele é interessante porque quando a gente está trabalhando com muitas amostras que causam uma certa fadiga no provador, a gente consegue distribuir, por exemplo, aí temos 6 amostras, é uma amostra carregada que gera fadiga, então eu preferi fazer com que cada provador provasse pelo menos 3 amostras e distribuísse isso entre os 10 provadores, fazendo com que todos os tratamentos fossem analisados na mesma quantidade que os outros. Todos os tratamentos fossem analisados, né, no mesmo número de vezes, para ficar mais fácil de entender.
E a gente entra na análise de variância, que é o ponto-chave da análise estatística dos testes sensoriais. Por quê? A análise de variância, ela consegue avaliar toda a variabilidade dos seus dados. A análise de variância, ela é uma técnica estatística que permite avaliar afirmações sobre as médias de populações, né? Essa análise ela visa fundamentalmente verificar se existe uma diferença significativa entre as médias e se os fatores exercem influência em alguma variável dependente. Então ela é muito importante para a gente dar sequência com os outros testes estatísticos de comparação de médias. Então aí, a análise de variância. Ó. As medidas são agrupadas, né? O erro, a influência do erro é ao acaso, então são erros que acontecem naturalmente, não há tendências. Variância abaixo do erro não é significativa e a gente avalia o F calculado versus o F tabelado, dependendo do intervalo de confiança. Né? Depende do número do grau de liberdade. Lembra que eu falei para vocês? Quanto maior o grau de liberdade, melhor para a gente analisar os dados, porque a gente consegue reduzir o erro. Então aqui a gente tem uma tabela para representar aí, o F tabelado. Lá em cima vocês podem observar 1% de probabilidade. Então a gente consegue, através dessas tabelas, determinar o F tabelado, né, em função do grau de liberdade, como vocês podem ver aí. Então, a partir da tabela, a gente consegue dizer, se o F calculado que a gente determinou na nossa análise de variância for menor ou igual ao tabelado, a gente aceita a hipótese nula, né? Ou seja, as amostras são iguais. Mas se o F tabelado for maior, o F calculado for maior do que o tabelado, a gente rejeita a hipótese nula. Isso quer dizer que há pelo menos uma diferença entre as amostras, se a gente estiver tratando de várias amostras. Então há pelo menos alguma diferença aí, que a gente precisa avaliá-la mais na frente com o teste de comparação de média. Então a gente entra nos testes de comparação de média. O primeiro mais famoso aí é o teste de Tucker. O teste de Tucker, ele testa várias médias entre si. A gente faz experimentos com mais de 2 amostras, né? Porque se a gente tiver só 2 amostras, por exemplo, a ANOVA já determinaria se existia diferença ou não entre elas. Então, quando a gente trata de 3 amostras acima, a ANOVA já não consegue determinar onde está essa diferença, certo? Por isso que a gente precisa fazer o teste de médias. Então avalia aí também a diferença mínima significativa com alfa, né? A probabilidade. E aí a gente pode ver que a partir do erro aí, do desvio padrão, da variabilidade, a gente consegue determinar se uma amostra ela é igual ou se ela é significativamente igual ou se ela é significativamente diferente. Aqui um exemplo eu trouxe no gráfico aí para vocês, já estou estendendo o tempo, mas eu vou acelerar para a gente terminar antes, a terminar no tempo. Então a gente tem aí um gráfico onde a gente fez um teste de comparação entre média, essa é uma da referência que eu peguei e acabou cortando aí na literatura, em que a gente tem 7 tratamentos e a gente pode observar a comparação pelo teste de Tucker, representados pelas letrinhas. As letrinhas iguais representam a igualdade entre si nas barras. E a gente tem as letrinhas diferentes, né? Pode ser menor, como é o caso do tratamento 1, que ele foi o menor, mas ao mesmo tempo igual ao T4 e ao T6. E a gente tem isolados, a gente tem o tratamento 2 e o tratamento 5, mas embora o 2 esteja isolado, o 5 ele foi igual ao T3, T4, T6 e T7. Então a gente consegue fazer esse tipo de comparação. Aí o teste de, deixa eu voltar aqui, o teste de Danner, a gente utiliza muito
no teste de comparação de médias, ou seja, o teste em que você quer comparar a média com um padrão. Você tem uma referência. O teste de Tucker é muito utilizado para os testes de aceitação, né? O pessoal chama de teste do consumidor, né? Já o método Donet, teste de Donet, ele é muito aplicado no teste de comparação com o padrão. Tem aí a diferença do controle, né? Que a gente pode citar como exemplo. Aí ele avalia, né? Você vê que o teste de diferença do controle, a gente também coloca o controle no meio das amostras para a gente comparar. Então, como vocês podem ver aí, tem o P, né, que é o padrão, A, B, C e P. Então a gente vai comparar os quatro, A, B, C e P, com o P, certo? E tem outros testes, né? O de Duncan, Student, Scott Knott, Scheffer, Fischer, LSD, TIO, Q quadrado. São testes que podem também estar sendo utilizados na análise sensorial, mas com menos frequência. Isso depende do seu propósito. Não dá para falar sobre eles aqui. Então, aqui entrando nas aplicações, vou passar rapidinho também, que nosso tempo já está apertado. Aí, como exemplo, a gente tem um exemplo de teste de Tucker. A gente tem aqui ó, o julgador, 5 julgadores e 3 tratamentos, certo? Aí a gente tem a soma dos quadrados, as médias de todos os julgadores. E aí a gente aplica a nova análise de variância para avaliar o F e os erros. Observem aí os graus de liberdade, né? Para cada tratamento tem, para cada julgador a gente tem. E aí a gente determinou lá que o F tabelado, numa probabilidade de 5% foi tal e na probabilidade de 1% foi tal. Então, levando em consideração o teste em 5% de probabilidade, nosso calculado deu 10,21, certo? Para os tratamentos, a diferença entre os tratamentos. E avaliando os julgadores foi 1,94. O que isso quer dizer? Lembre quando eu disse, ó, F calculado maior do que o F tabelado, a gente rejeita H0. Então, se a gente avaliou aqui, ó, que entre os tratamentos o F calculado teve 10,21, foi maior do que 4,46 na probabilidade de 5%. Isso quer dizer que há alguma diferença entre os tratamentos. A gente não sabe qual, porque a gente teve 3 tratamentos, certo? Se fossem 2, a gente matava a charada agora, dizia que há diferença e ponto. Mas como são 3 tratamentos, isso fica mais difícil de dizer aqui pela ANOVA. E avaliando os julgadores, a gente vê que o F calculado dos julgadores foi menor do que o F tabelado para julgadores, né? 1,94 menor que 3,84. Isso a gente já descarta que há diferença na opinião dos julgadores, desculpa, da forma que eles avaliaram. Isso é muito importante para determinar a confiabilidade do teste. Se houver diferença entre os julgadores, aí complica mais, né? Mas isso depende do propósito também do seu estudo. Então a gente pode ver aqui no teste Tucker que a diferença mínima significativa a 5% foi 1,43. E aí a gente faz, né, as diferenças e observa que houve diferença sim, mas que o tratamento A e o tratamento C, eles foram iguais e o tratamento B se mostrou diferente, certo? A gente fez todas as subtrações aí. E a diferença mínima significativa, se vocês observarem que foi em 43, olha, diferença entre C e B deu 2,2, maior que 1,43. Diferença entre A e B deu 1,60, deu maior que 1,43. E a diferença entre C e A deu menor que 1,43, certo? Então C e A não tem diferença significativa. Mas A e B tem e B e C tem. Só para a gente visualizar melhor, de forma mais prática. E aí, aplicando isso aí numa tabela, as comparações do teste Tucker, foi um trabalho nosso aqui,
de cerveja, tipo Red Ale, a gente pode ver aí, comparando estatisticamente entre cada atributo sensorial, os resultados do teste Tucker para aceitação podem ser descritos dessa forma aí, né? Com teste estatístico, esse Tucker a 5% de probabilidade, só para a gente ver como pode ser aplicado. Aqui outro trabalho, né, nosso também, só para vocês verem como pode ser representado na tabela, não vou entrar na discussão. Aí a gente pode ter as aplicações, gráfico de frequência, né? Já passei um pouquinho do tempo, mas já está acabando. Gráfico de frequência, pode ser utilizar a mesma escala hedônica, mas qual foi a frequência em que cada amostra foi representada, né? Um exemplo. A gente pode ver aí gráfico de frequência dessa forma também, né? Dá para representar, ou dá para ver que o QFI, levedura e levedura comercial tiveram na faixa da escala hedônica aí maiores de 7 e 8, com maior frequência nessa faixa, né? Principalmente o QFI normal, o QFI na escala hedônica de 7 e o comercial na escala hedônica de 8, a gente consegue ver essa maior frequência aí. E aí, para o teste de Dunner, vamos passar rapidinho também, a gente tem aí, só para representar, 2 amostras mais um padrão, a gente vê que a diferença mínima significativa foi 67 e a gente observa aí que, mesmo analisando o padrão, o provador pega um padrão e compara com o padrão, ele encontra diferença. Então, para você ver como há influência do julgador também, os erros do julgador. Mas isso os testes estatísticos conseguem captar esse erro. Observem que a diferença mínima significativa foi de 0,67, a gente comparando A e B, dá para ver que, olha, comparando A com o padrão, a gente teve 0,67 exatamente, né, igual com uma diferença mínima significativa, e o B com padrão foi muito maior do que a diferença mínima significativa. E quando dá igual, a gente considera que diferem também. Tá bom? Então as duas A e B se diferenciou da amostra padrão. Aqui como pode ser representado um trabalho da gente publicado do ano passado. As amostras que têm um asterisco, elas diferem significativamente do padrão. Então essa tabela pode ser uma forma de representar as análises do teste de comparação, né, de diferença do controle. Outros testes podem ser o gráfico teia de aranha para análise descritiva qualitativa, ADQ, né? Observem aí como fica muito fácil de explicar a variação, né? Nesse caso aí foi de um peixe corvina eviscerado estocado a gelo de 0 a 14 dias, com as variações aí 4, 7, 10, 14. E a gente pode observar as tendências ao longo dos dias. Fica muito bacana a gente expressar dessa forma. Lembrando que a ADQ ela é um teste feito com provadores treinados, com jogadores treinados. Então, a confiabilidade aí é muito grande. O número de provadores diminui, mas há uma grande confiabilidade nos resultados. São bem representados os resultados. Aí outra ADQ para um peixe, né, Nilo, ao longo dos dias, né, os provadores determinaram esses atributos aí previamente, provadores treinados, e a gente vê também a evolução dos dados. Outra ferramenta estatística que dá para ser utilizada na análise sensorial é a análise de componentes principais. A gente pode ver aí que, para quem não conhece, aparece um pouco emaranhado, mas dá para a gente conseguir correlacionar as respostas que a gente deseja com os diferentes tipos de tratamentos. A gente pode também utilizar os próprios julgadores para determinar isso. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei para vocês lá de coentro e salsa, dos nordestinos e com o pessoal do sul, sudeste, a gente consegue
por exemplo, com a análise de componentes principais, o pessoal chama mais de PCA em inglês, né? Mas a gente consegue observar que pode ser que os grupos de nordestinos fiquem isolados num canto, os grupos de sulistas e sudestinos também fiquem isolados em outros, ao mesmo tempo interagindo com o coentro de um lado e a salsa do outro. Grupos isolados, né, que a gente percebe que se isolou justamente porque tinha coentro ou porque tinha salsa. Isso é uma forma de a gente visualizar. E quando não há influência, fica muito distribuído, né? E isso aí visualmente é muito prático, porque essa correlação ela utiliza várias amostras, né, vários tratamentos, várias respostas para a gente conseguir correlacionar. E tem também as estatísticas multivariadas que a gente utiliza, não vou entrar aqui nos detalhes, mas também a gente pode conseguir aumentar a qualidade sensorial dos produtos a partir de superfície de respostas e análises multivariadas, porque a gente consegue observar a tendência e alcançar a maior eficiência dos nossos experimentos, né, dos nossos tratamentos. A gente consegue avaliar qual o melhor teor de açúcar, qual a faixa, qual o ponto que interage com uma farinha de albedo, que é o exemplo aí que está mostrado para vocês. A gente consegue chegar num ponto ótimo, mexendo, variando simultaneamente todos, né, os fatores. E fica muito bacana apresentar os dados e chegar num ponto ótimo após analisar estatisticamente. Está sendo muito bem utilizado na atualidade. Eu gosto muito de fazer análise estatística multivariada dos meus experimentos. E a gente chega aqui no final, tem algumas referências aí, e eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenham absorvido alguma coisa. Né? A palestra online ela é mais difícil porque a gente não interage com os alunos, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado e eu tenha passado a mensagem. Muito obrigado mesmo. Até a próxima.